Shalom, tudo bem? Nós estamos aqui no canal da comunidade cristã Radavar e para você que não me conhece ainda, eu sou o Antônio e nós estamos aqui para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus, porque nós estamos aqui e estudamos a tua palavra, Pai. Rogamos que o teu Espírito fale aos nossos corações, permitindo com que nós possamos obter o melhor entendimento da tua vontade nas Escrituras. Nós rogamos, Senhor Deus, as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, maravilha, maravilha. Hoje nós vamos falar sobre o Dia das Expiações, também chamado Dia do Perdão, o dia Yom Kippur, né? Um dia muito interessante. Nós vamos abordar esse estudo e nós já temos também um estudo no canal sobre esse mesmo tema. E o link vai aparecer aí na descrição, também no card, né? Há um estudo no canal, né? E esse estudo, ele é mais introdutório, né? Introdutório, para quem nunca viu, são os princípios, os primeiros passos sobre o Yom Kippur e apresentam o conceito. A solenidade, que é uma convocação de santidade, a gente pode falar assim, está, vamos dizer assim, no capítulo 23 de Levítico, versículos 26 a 32. Mas nós temos de referência o versículo 27. Então vamos ler. Levítico 23, versículo 27. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Vamos vamos abordar aqui alguns pontos, algumas partes interessantes neste versículo, algumas partes que são interessantes, que trazem ali alguma informação para nós. Aos 10 dias desse 7º mês, isso é importante a gente trabalhar, porque esse 7º mês não está falando do calendário gregoriano, não. Aqui nós estamos tratando, as escrituras tratam do 7º mês bíblico, o 7º mês estabelecido no calendário de Deus, um calendário espiritual. O dia do perdão, ele acontece no dia 10 do mês 7º, ou seja, o mês de Etanim, ou Tishrei, como é chamado atualmente. Esse mês, ele tem, obviamente, né, esse dia, o dia do perdão, nesse mês, ele tem origem na saída do Egito. Está registrado no livro de Êxodo, Shemot, quando Deus ordena a Moisés a lavratura, né, das novas tábuas da lei, depois de ter quebrado as primeiras tábuas. Nós sabemos que com a adoração do bezerro de ouro, Moisés desceu, os israelitas tiveram ali um problema, e Moisés, num repante, né, de ira, ele acabou quebrando as tábuas. E no momento em que Deus manda lavrar as segundas tábuas, ali é o dia 10 do mês de Tishrei, o mês de Etanim. Nessa ocasião, foi muito interessante a gente observar que Deus manda, apesar da ira de Moisés, apesar do fato, né, da questão da idolatria com que Israel atuou, né, com o bezerro de ouro, os israelitas, né, na saída do Egito, israelitas atuaram com o episódio do bezerro de ouro. É muito interessante observar que Deus, ele perdoou. De uma certa forma, nós podemos compreender assim. Porque o governo, naquela ocasião, o governo, né, de misericórdia de Deus ficou conhecido, porque, vamos dizer assim, as pessoas naquela ocasião desceram ao nível mais baixo do pecado, na idolatria. E mesmo assim, o que se quer dizer é o governo misericordioso de Deus simplesmente abriu a possibilidade de recuperação, abriu a possibilidade do perdão, porque mesmo a pessoa que tenha idolatrado, mesmo a pessoa que tenha feito ações, né, atos
pecaminosos, muito ruins, realmente ela pode voltar-se para Deus e receber o perdão pelo mérito do seu reconhecimento. Na realidade, o reconhecimento, o mérito, né, do reconhecimento desse voltar-se para Deus, esse arrependimento e o seu próprio retorno. Se a pessoa se arrepende, Deus acolhe de volta. Esse que é o ponto fundamental. E o dia do perdão vem justamente estabelecer um dia em que isso acontece, o estabelecimento desse governo misericordioso. A misericórdia divina é infinita. Afinal, o nosso Deus não deseja punir. Não é essa a questão. Ele antes é um Deus de bênçãos, porque a sua misericórdia, né, além de boa, ela é infinita, ela é eterna. Jeremias fala isso em Lamentações 3:22 e o Salmo 100, né, no seu versículo 5, também fala disso daí. A misericórdia é infinita. A misericórdia de Deus é infinita. Ele acolhe. Por mais que você tenha pecado, se você se arrepende, ele te acolhe. Né? Essa é a questão. O dia da expiação, esse ponto, o dia das expiações, em hebraico, né, no plural, Yom HaKippurim, esse dia, embora tenhamos utilizado, né, a expressão ali, o dia do perdão, em hebraico ele vem no plural. Né? E se nós traduzirmos diretamente do plural, ele vem com o nome melhor como dia das expiações. Agora, qual a diferença entre dia do perdão ou dia da expiação e o plural, né, dia das expiações? Sabe o que acontece? É assim, ó, Deus faz isso a todo tipo de pecado, transgressão, indivíduo, né? No caso, tanto pecados individuais quanto pecados coletivos, recorrentes ou não, ele afasta, portanto, um futuro corrompido. É isso que é importante observar. Isso é significativo, porque o perdão é uma bondade suprema de Deus, que opera milagres em nossas vidas, apagando, né, o passado, apagando esses pecados, apagando essas transgressões com a consequente, vamos dizer assim, revogação, né, dos efeitos, né, de tudo aquilo que vem acontecer por conta do pecado. Ou, vamos dizer assim, ele revoga as consequências do pecado. Algumas consequências, talvez nós possamos, ou talvez tenhamos que cumprir, né, vamos dizer assim, pecamos, mas, vamos dizer, a pessoa adquiriu uma doença por conta do pecado, então ela vai ter que conviver com a doença. Mas o pedido de perdão, ele pode abrir as portas do reino. Isso é importante, desde que haja o arrependimento. Isso é extremamente importante. Se não houver arrependimento, não tem jeito. É certo, né? É certo que Deus nos ouve e pode nos perdoar em qualquer dia do ano. Não há necessidade de um dia específico. Só que o dia específico, ele vem determinando esse dia, né? Deus determina esse dia porque ele está mais perto de estabelecer o reino em cada um de nós. Essa é a questão. Deus está ali, ele está aberto a colocar o seu reino, escrever a sua lei em nossos corações. E o reino, ele vai ser estabelecido em nós. Os cristãos confessam, arrependem-se e clamam pelo sangue de Jesus. Maravilha! E assim nós somos perdoados. Paulo diz isso, né, em Romanos 8:1, né, versículo 1, capítulo 8, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é verdade, mas num dia específico, Deus ele estabelece esse dia, observe, ele estabelece esse dia como dia santo. Nós já vimos, existem pessoas santas. Aqui Deus estabelece um dia santo. Porque as convocações de santidade, como são os casos das festas, essas convocações, esses dias santos não são à toa, são dias santificados porque realmente acontece algo de especial. Cristo, ele veio e nós podemos pedir perdão, como sempre foi o caso. A pessoa pecava e fazia uma oferta no templo e se arrependia, pedia perdão. Está lá em Levítico capítulo 4, o último versículo ele fala, e a pessoa será perdoada. Então havia o perdão, não tem como não ser assim. O sangue ele é exigido. Cristo veio e fez isso de uma forma eterna. Porém, nós precisamos compreender que não haverá condenação se estivermos em Cristo Jesus, se houver arrependimento. O próprio Cristo falou isso daí, lá no início do seu ministério. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, para entrarmos no reino, há necessidade do arrependimento. Deus perdoa, mas ele vê o arrependimento. Ele precisa ver o arrependimento, senão não haverá perdão. Vamos colocar assim, Deus precisa.
forma de falar, claro. Não é possível, né, na realidade, ser um usuário de drogas nascido de novo. Cristo veio, na verdade, a necessidade de nascer de novo para entrar no reino. Mas assim, a pessoa diz que nasce de novo, mas continua usando droga. Não pode, não dá certo, não é compatível. Não tem como a pessoa falar, eu nasci de novo, tá lá na igreja, cara de santinho, mas é fornicador, é adúltero. Não tem como. Quando nós nos arrependemos e nos afastamos do pecado, aí sim a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Tá? Lamentações 3:23. O arrependimento é, nesse sentido, mais do que simplesmente um pedido de desculpas. Senhor, me desculpa, perdoa, Senhor Deus, eu não vou fazer mais isso. E daí tá tudo bem. Não, na realidade o arrependimento aqui ele significa, de uma forma muito mais profunda, deixar o caminho pecaminoso e voltar-se para Deus. Se não acontece isso, eu estou me voltando para Deus, eu estou direcionando a minha vida para Deus, mas aí eu não deixo o pecado, eu não renuncio ao pecado, eu não renuncio às coisas do mundo. Então, onde tem arrependimento? Se não tem esse arrependimento genuíno, verdadeiro, é muito difícil também acontecer o perdão. Cristo falou, perdoai e assim vocês serão perdoados. Nós oramos isso, né, na oração que ele mesmo nos ensina. Por isso o pedido de perdão em Yom Kippur, que é um dia santo específico para isso, a santidade do dia não foi revogada jamais por Cristo. Cristo falou que não veio revogar a lei. Então a santidade do dia de Yom Kippur permanece, está escrito lá. É um dia santo, é uma convocação de santidade. Acompanhado, esse pedido de perdão em Yom Kippur deve ser acompanhado do arrependimento, para que os pecados sejam removidos e nós possamos ser mais do que vencedores, conforme Paulo fala em Romanos 8:37. Entrando como vencedores, entrando no Santo dos Santos. E assim nós podemos nos encontrar com Deus. E esse encontro nos dá direito a recebermos as vestes brancas, né? Recebermos do fruto da árvore da vida e também sermos coluna do templo de Deus com os nomes escritos no livro da vida. Glórias ao Senhor. Isso está lá no livro das Revelações, Apocalipse. Se houver um arrependimento, realmente nós seremos vencedores. E aí a gente tem que permanecer no caminho, permanecer longe do pecado. Por isso nós chamamos o dia de Yom Kippur, como os outros dias de festas, nesse capítulo 23 de Levítico, falam das festas, né? Nós chamamos de Santa Convocação. É uma convocação de santidade. E o dia de Yom Kippur, especificamente, ele prefigura, ele é uma antecipação, vamos dizer assim, numa visão escatológica, ele é uma antecipação do chamado terrível dia do Senhor, quando vai ocorrer o juízo final. Esse juízo final ele é um evento inafastável, que estabelece o reino de Deus, onde não haverá mais lágrimas, tristeza ou dor. Também está lá, né, no Apocalipse. Por isso é um dia santo, e esse dia santo é inafastável. Nós não vamos conseguir fugir dele. Todos vão passar por ele. Tomara que passemos com os nomes escritos no livro da vida, mas isso depende daquilo que nós temos que fazer. Como convocação de santidade, Yom Kippur é um dia em que, conforme o registro em Mateus 25, Mateus capítulo 25, já falamos sobre esse capítulo também em estudos anteriores, né? Na parábola do rei, o retorno do rei, em que o Cristo avisa que ele vai retornar e vai julgar as nações. Olha que coisa. Decidindo se os nossos nomes estarão escritos no livro da vida ou não. Olha que coisa. Há mais detalhes ainda sobre essa questão no Apocalipse, porque as visões do apóstolo João foram muito claras nesse sentido, nesse aspecto. Vamos ler um trecho aqui, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que é justamente o dia do julgamento. Yom Kippur prefigura isso aqui. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Glória a Deus! Haverá um julgamento, e esse julgamento nos colocará diante do justo juiz, que abrirá o livro. E ali nós seremos julgados pelo que estiver escrito no livro. Se nós temos uma falta e não pedimos perdão, isso estará registrado em nosso desfavor. Nós precisamos compreender isso. E nessa compreensão precisamos nos afligir, precisamos nos humilhar perante Deus e pedir perdão, para sermos limpos, termos nossas almas limpas e remidas do sangue do Cordeiro. Extremamente importante isso.
O Yom Kippur também é um dia em que nós afligimos as nossas almas pelo próprio texto das Escrituras. O versículo em Levítico 30 versículo 32, né, do Levítico 23, complementando o dito no versículo 27, nós estamos falando o foco nosso é o versículo 27, mas no 32 esclarece que o período de aflição das almas será de uma tarde a outra tarde, ou seja, 24 horas. Esse é o dia bíblico, né, de uma tarde a outra tarde. Deus estabeleceu assim, aliás, toda a Escritura compreende o dia dessa forma. Quem acha que a Escritura está pensando em meia-noite como a mudança do dia, não acompanha. A viração do dia é por volta ali das 18 horas. Nós precisamos ter isso em mente. Ou seja, no anoitecer do 9º dia, que é o final do dia 9º, né? E o início do 10º ali, justamente nesse anoitecer, o entardecer, essa viração do dia, termina o 9º dia, começa o 10º. O 10º dia, das 18 horas de um dia até as 18 horas do outro dia. É um dia que devemos afligir as nossas almas, empregando todas as nossas forças para retornar a Deus e, ao mesmo tempo, repousar, né? O versículo 32, ele fala assim, está escrito dessa forma: sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado, ou o vosso Shabat, né? Celebrareis, é uma celebração. Então, é uma celebração em que nós precisamos compreender que Deus manda afligir as nossas almas justamente como um pedido de perdão quando nós nos humilhamos diante dele. Temos que nos colocar diante de Deus e pedir perdão pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões, os nossos pecados, e nos arrependermos de tudo e assim nos limparmos, nos livrarmos de todas as amarras deste mundo e buscarmos ali o caminho direto em Cristo, claro, para o reino de Deus. Na realidade, todas essas questões tornam o Yom Kippur uma festa introspectiva. A gente tem que se voltar para nós mesmos. Nós temos que nos voltar para nós mesmos. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 11. Devemos olhar para nós mesmos e sermos honestos, né? Um exame, nós mesmos. Principalmente com o Criador. Nós devemos ser honestos conosco e com o Criador, que exige a santidade e a pureza para tudo em nossas vidas. Pedro, em uma de suas cartas, ele também cita Levítico e fala: sejam santos porque eu sou santo, referindo-se a Deus. Ele cita a Torá. Então nós devemos ser santos. E isso não mudou no Novo Testamento, digamos. Não mudou. É isso, gente. Com esse olhar introspectivo de Yom Kippur, nós podemos mais uma vez nos examinar, olhando para nós mesmos, né, reconhecendo os nossos pecados, e assim é uma oportunidade valiosa de pedirmos perdão a Deus por tudo em nossas vidas. Amém? Mais uma vez, esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e perdoe os nossos pecados, em todos os sentidos. Que nós possamos nos arrepender diante do Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra. Amém. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.